assuntos que estão presentes nas conversas das famílias, dos amigos, na roda dos amigos aí, no trabalho, em todos os lugares e principalmente nas redes sociais, aonde é que o bicho pega, porque aí é que aparecem realmente as divergências de ideias. Alguns porque tem informação demais, outros porque tem informação de menos. Mas ninguém, muitas vezes a pessoa quer defender o seu lado desses assuntos e não quer dar o braço a torcer. Assuntos como redução da maioridade penal e também do impeachment, que é o assunto que parece bala doce hoje na boca do povo. É por isso que eu convidei Rony Tom Zanotelli, presidente da OAB Subseção aqui de Rolim de Moura. Rony, boa tarde, muito obrigado por atender o nosso chamado mais uma vez, vim para a gente discutir, tentar trazer algumas novas informações com relação a esses assuntos. Boa tarde, Nelson, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui falando com você sobre esses temas deliciosos que estão aí nas mesas de debates hoje em dia. Espero colaborar de alguma forma com a informação das pessoas, estou à sua disposição. Muito bem, o Rony, o bom do Rony é que não foge à luta, chamou para discutir, para debater, o Rony está sempre pronto. Isso é importante porque a OAB, Rony, ela tem uma importância muito grande. Às vezes muitas pessoas não conhecem o que representa a OAB para a sociedade brasileira. E isso é importante que a OAB esteja presente, discutindo sempre os assuntos, né? A OAB tem uma participação histórica, principalmente na transição do regime que a gente vivia antes da Constituição de 88, e no regime que a gente vive hoje, que é um regime de liberdades, de democracia e de Estado de Direito. A OAB sempre foi um braço forte da sociedade nessas lutas e continua defendendo essas lutas. Lá atrás, defendendo para que vivêssemos num regime democrático e hoje em dia defendendo para que seja cumprida à risca o que ficou determinado na Constituição Federal de 88. A Ordem tem um papel muito importante nisso aí, institucionalmente falando. Ok. Bom, vamos passar já para esse assunto. Até quando eu fiz o convite, acabei não falando da redução da maioridade penal, mas de repente ela apareceu. Surgiu, né? Agora com a tentativa da aprovação da PEC lá de 1993, ou seja, são 22 anos que tentam aprovar essa PEC. A redução da maioridade penal, a gente sabe que a maioria dos brasileiros é a favor. Isso está... toda vez que se faz uma entrevista, que se fala de trazer à tona, de votar essa PEC, enfim, não tem só essa PEC, acho que é 93, se eu não me engano, tem tantas outras, é a PEC 171 de 93, desculpa. Mas, Rony, várias entidades são contra, inclusive a CNBB, que é a Confederação dos Bispos, os evangélicos também, que é os Evangélicos pela Justiça, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, RENAS, a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Serviço Social, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Associação dos Juízes pela Democracia, Associação Nacional dos Defensores Públicos, enfim, diversas organizações que se manifestam sempre repudiando essa redução. Mas o povo, a maioria, como eu disse, do povo brasileiro, é a favor. O que você tem a dizer para a gente da redução? O Brasil é um país que está preparado para reduzir de 18 para 16 anos? Tem condições? Nelson, como você disse, é um tema bem antigo, né? E volta e meia ele retorna às discussões. O que deixa bem claro uma coisa quando a gente trata dessas situações é o momento que a gente vive. A gente vive um momento em que as pessoas acham que nós vamos resolver todos os nossos males através da prisão. É prender pessoas indiscriminadamente, independente de qualquer coisa. E passa por isso. A situação da de discutir a menoridade penal passa por isso. Muitas pessoas acham que os menores não têm nenhum tipo de punição em virtude de práticas de atos considerados atos ilícitos criminais. Lei do engano, os menores têm punição, sim. E as punições estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gostaria de... Eu hoje estava lendo a matéria cedo, e aí fiquei sabendo que quem está carregando essa proposta hoje na Câmara dos Deputados é o nosso glorioso Marcos Rogério, deputado... Do PDT de Rondônia. De Paraná, que tem jornalista, conheci lá nessa época, lá em Paraná. Até me estranhou, porque o Marcos Rogério sempre foi um cara preocupado muito com essas situações lá na cidade, conheci ele na época lá muito bem. Mas talvez seria de bom grado que nós pudéssemos fazer uma discussão bem ampla e aprofundada sobre se estamos ou não aplicando de forma correta o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, mas é muito melhor você falar, não, vamos abaixar a menoridade penal para 16 anos, que
E eu ouço argumentos de toda ordem, né? Se o cidadão com 16 anos tem capacidade para eleger um presidente da República, tem que ser responsabilizado criminalmente. Pode ser pai? Pode ser pai, tudo bem. O fato, senhores, é que eu sinto muito informar quem defende a ideia. Não é o caminho. Parece não ser o melhor caminho. A continuar assim, daqui a uns dias estaremos abrindo creches de segurança máxima. Né? Porque vai baixar para 16, daqui uns dias no 16 também não vai funcionar, vai baixar para 14, daqui vai passar mais um tempinho, 14 também não vai funcionar, vai baixar para 12, enfim. E vira uma escala, você cria um círculo vicioso ao invés de um círculo virtuoso. Não resolve, diminui. Não resolve, diminui. Vai acontecer isso. Ninguém se fala, por exemplo, em ampliar as políticas públicas de inclusão do jovem na sociedade. Que políticas públicas temos hoje, Nelson, para a inclusão do jovem? Vamos olhar para a nossa realidade, Rolim de Moura. Quando nós éramos crianças e jovens aqui, nós vivemos isso. Nós somos jovens ainda, né? De certa forma. Quando vivíamos jogando bets aqui no meio da rua, na Cidade Alta aqui, você fazia parte dessa equipe nossa, o jovem tinha muito mais opções de situações que ele poderia fazer do que hoje em dia. Olha como estão nossas praças esportivas hoje na cidade. O que investimento existe na cultura para a inclusão desses jovens? Nada, mas não, vamos colocar os jovens na cadeia. Senhores, lugar de jovem é na escola. É lógico, evidentemente, que se a pessoa praticou um ato que é ilícito, que é crime, tem que ser responsabilizado, e hoje é responsabilizado. Tem as regras do Estatuto da Criança e Adolescente que prevêem punições sim ao jovem. Mas então beleza. O tráfico no Rio de Janeiro usa o menor de 18 anos porque o menor não vai preso. Não vai preso, ele fica internado. Então beleza, vamos baixar para 16. O que o tráfico vai fazer? É pegar os menores. Vai pegar o de 15. Vamos baixar para 14. O que o tráfico vai fazer? Vai pegar o de 13. Não é por aí. Não é colocando as pessoas na cadeia pura e simplesmente não resolver o problema. Não é por aí. Existem argumentos que a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo sobre, na verdade, a parte nociva da proposta, né? Mas eu entendo que vivemos num momento em que as pessoas estão tanto quanto aborrecidas com a situação que a gente vive. Só que cuidado, pessoal. Muito cuidado com a legislação penal de emergência. Muito cuidado com as propostas em alterar o mundo através da prisão. Isso não funciona. Existem pesquisas científicas, técnicas seríssimas no mundo inteiro que falam que não é só isso que resolve o problema. Nós temos uma experiência, por exemplo, de países escandinavos, tipo Noruega, Suécia, e europeus também, tipo Holanda, que nos últimos 10 anos, eles estão fechando prisões. Eu já falei, inclusive, aqui no programa, eles estão fechando prisões, só que é um movimento contrário a isso, que é o quê? Aumentando o número de acesso à escola. Aumentando o número de acesso à educação plena. E parece que tem um sentido isso, né? Nós aqui no Brasil, não. Nós aqui no Brasil, nós fechamos escolas e construímos presídios. Parece que há algo errado no paraíso. Rony, a gente vê no Brasil que a população sempre reclama, muitas vezes, da justiça, que solta. Que a justiça é uma mãezona, solta todo mundo. A gente vê quem comete diversos crimes, né? Seja furtos, roubos, e até os crimes de colarinho branco, como é conhecido, como é o caso de mensalão, enfim, que o réu acaba cumprindo um determinado tempo da cadeia e depois ele tem a sua liberdade condicionada. Alguns vão pagar a prisão em casa, outros podem trabalhar dia, voltar à noite para a prisão. E aí as pessoas querem que todo mundo fique na prisão. Como é que funciona? Para quê? Quem pode ficar preso? Em que circunstâncias o cidadão tem que ser privado totalmente da sua liberdade? Tá, aí a gente tem que partir de um princípio de o que é pena privativa de liberdade. Primeiramente, como funciona a prisão? Para que serve isso? A prisão não tem a característica de vingança. As pessoas, a gente carrega isso muito ainda, da prisão como forma de expiação pública, de impor sofrimento à pessoa, né? Eu entendo que a gente passa por um momento histórico, né? Nós temos, interessante, esse ano a gente fez 30 anos do nosso maior ciclo democrático vivido na história do país. 30 anos esse ano. Então, o nosso maior ciclo democrático, vivendo sob o Estado de Direito, são 30 anos. É muito pouco historicamente isso. Então, a gente carrega muito no nosso DNA ainda a ideia de viver no regime de exceção, em que a prisão era uma prisão para impor vingança, impor sofrimento. Muito bem. Primeiramente, não é isso. A prisão não serve para impor sofrimento físico às pessoas. Não serve para se vingar. O Estado não tem que prender para se vingar no lugar da vítima.
Só de volta lá atrás, em tempos antigos, em que havia vingança pública substituindo a vingança privada, olho por olho, dente por dente, beleza. Podemos voltar? Podemos, só que a gente tem que ter a noção que isso era praticado no século, século XV, século XIV. Muito bem. O fato é que a prisão é só uma das modalidades das punições penais. E a prisão em regime fechado é uma das etapas do cumprimento de uma pena criminal. Existem várias outras etapas, só que as pessoas não se satisfazem com isso. Ou às vezes não conhecem todas essas etapas também. Porque tem muito especialista de plantão dando opinião escondida atrás do anonimato do teclado da internet, do computador, que larga o cacete, que senta o pau nessas coisas, achando que cadeia, só cadeia, cadeia, cadeia. O que resolve, Nelson, não é pena grande. É a sensação, o que vai resolver o quê? É a pessoa ter a certeza da punição. O que vai mudar o nosso problema com relação à questão penal não é a quantidade da pena, se o cara vai ficar preso X ou Y tempo. É a certeza que será punido. Porque a pessoa, quando pratica um crime, ele pratica um crime com a certeza absoluta que ele não será punido. Tem que ter um sistema em que a pessoa pratica um delito e tenha certeza da punição. Isso pode inibir a prática do delito. Agora, de outra banda, não é só com a punição penal também que a gente resolve. E a gente acha que vai resolver só com punição penal. Nós precisamos estabelecer nesse país uma política séria de educação das pessoas. De educação, de criação de valores e de virtudes. Para a gente colher frutos daqui 20, 30 anos. Mas considero, e acho também que eu tenho que entender isso, que na verdade, politicamente falando, é muito mais fácil por nossos representantes criar leis. Aumentar penas, isso gera capital político. Agora, na prática, não vai ter efeito nenhum. Eu só queria fazer um parênteses aqui e deixar claro minha posição a respeito de certas coisas que eu vou falar para você aqui que estou falando. Primeiramente, eu não tenho nenhum tipo de ligação partidária com qualquer sigla partidária desse país. Eu sou devoto à Constituição Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil. E outra coisa, eu já ouvi muito se falar isso, porque muitas vezes eu defendo essas ideias, principalmente como estudante de direito, como professor, um professor universitário e como advogado. Mas eu sempre ouço assim, você conversa de advogado que defende bandido, essas coisas todas que a gente ouve por aí, né? Bom, senhores, se olhar pela ótica do advogado que defende bandido, que está aí para defender, para mim, prende a metade da população brasileira. Põe todo mundo na cadeia, vou ter serviço a vida inteira. As bancas de advocacia criminal agradecem. Só que a gente que estuda e se aprofunda um pouco mais no estudo desses fenômenos que acontecem no Ocidente tem a obrigação de dividir essas informações com as pessoas e alertar as pessoas que estão sendo enganadas quando a gente vê na TV por aí propostas simplesmente de endurecimento penal para resolver os problemas que são complexos e muito graves nesse país. Olha, o Rony tocou num assunto importante que muitas vezes o brasileiro acaba falando. Eu sempre falo aqui no programa que muitas vezes nós, e eu me incluo, no grupo de brasileiros, que acaba comprando uma informação e vendendo sem conhecer o real teor, sem ouvir uma segunda, uma terceira fonte. E esse é que é o problema, que a gente acaba se tornando talvez até massa de manobra. E para quem está querendo saber mais, que se tocou no assunto da redução da maioridade penal, a Carta Capital fez até que comentei um pouco aqui, sobre a redução da maioridade penal. E traz notas públicas e links de matérias que servem para quem quer aprofundar o estudo e qualificar o debate, principalmente sobre a redução da maioridade penal. Então, o que a gente está sempre discutindo aqui no programa, e a tua vinda, Rony, é fazer com que as pessoas busquem informações, busquem conhecimento acerca dos assuntos que estão à tona no Brasil. No caso hoje da redução da maioridade penal e um outro que já nós vamos falar, que é sobre o impeachment, para que você não saia, principalmente nas redes sociais, falando aquilo que não é verdade e quando você encontrar alguém com mais informação, essa pessoa vai te deixar meio para baixo. A dica é o seguinte, Nelson, não forme a opinião pela primeira informação que vocês veem em 140 caracteres no máximo na internet, né? A gente vive uma geração superficial nesse país, né? Todo mundo quer ser conhecedor de tudo, mas não passa de 140 caracteres ou 42, que é o que cabe no Twitter. Muito bem. Aprofunde um pouco mais, né? A internet é uma ferramenta espetacular. Hoje está tudo ali. A gente tem que tomar cuidado na consulta.
Busquem boas fontes de informação. Existem boas fontes de informação, bons portais de notícias científicas, inclusive, né? Artigos, vocês vão achar vários. E não é errado você ter opinião contrária a respeito de certos temas, é interessante. Aliás, é uma das características nossas de viver em regime democrático, é conviver com a divergência. Né? Nós precisamos ter divergência para construirmos convergências através das discussões bacanas, técnicas, desapaixonadas, longe das paixões clubísticas, das cores das camisas, né? A paixão nos cega. Então, assim, busquem informações a respeito dos temas, né? Temas que são complexos, né? Você não pode resumir esses temas, por exemplo, numa postagem de Facebook. Aliás, pelo amor de Deus, não vamos só fazer juízo de valor a respeito do que vem no Facebook. Busquem artigos científicos, busquem uma informação um pouco mais aprofundada a respeito, porque se engrandece. Isso é um conceito de cidadania plena, o acesso à informação. A informação está aí, a rapaziada tem que ir atrás. Cuidado com as distrações da internet são muitas. Bom, estamos recebendo aqui o advogado, estudante, professor, universitário de Direito, presidente da OAB Subseção de Rolim de Moura, advogado Rony Tom Zanotelli. Mais uma vez agradeço a tua vinda. Agora, um outro assunto também que está aí nos últimos meses na boca do povo, para falar o mais popular, que é o tal do impeachment. E é uma outra coisa que há divergências e o pessoal está na rua e está com cartaz e está no Facebook pedindo impeachment. E muitas vezes, né, você pergunta, mas você sabe o que é o impeachment? Quando ele pode acontecer? Que forma que ele pode acontecer num país? E nós já sofremos há poucos dias, não tem muito tempo não. Eu era ainda um garotão, o Rony também, mas a gente se lembra muito bem. E é isso que eu quero que você fale pra gente, Rony. O que é impeachment? Impeachment da presidente? Impeachment do governador? Impeachment do prefeito? Vi até alguém falando aí, por que não faz o impeachment do prefeito? E aí? Quando é que pode acontecer o tal do impeachment? Vamos lá, Nelson. Primeira coisa, a gente tem que separar uma coisa que acho que é bastante importante a gente separar, que é a insatisfação de grande parte da sociedade brasileira com relação ao governo que aí está, que é legítimo. Né? Essa insatisfação é legítima. Outra coisa é a gente tratar de temas que necessitam de devida fundamentação jurídica, que aí entra a questão do impedimento. O impeachment, na verdade, nada mais é do que um impedimento do exercício das funções de cargo do presidente da República e do governador. Prefeito não pode? Não. Existe entendimento que fala que o prefeito não pode. Tem uma legislação específica que trata do tema, que é a Lei 1079, uma lei da década de 60, se eu não me engano, 50, que foi acolhida pela Constituição de 88, grande parte dela. Tudo bem. Impedimento do presidente e do governador em virtude de prática de crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade, leia-se, não é o crime propriamente dito como a gente conhece na seara penal. Ele tem uma natureza jurídica mais político-administrativa. Uma vez configurado esse crime de responsabilidade, pode surgir a questão do impedimento. Surge no Brasil, na nossa primeira Constituição da República, em 1891, copiando o modelo americano de impeachment. Nos Estados Unidos também tem isso. Né? Nós somos uma federação, assim como os Estados Unidos também é uma federação. Apesar de sermos federações um tanto quanto diferentes na prática, mas somos federações. Né? Essas situações estão previstas na Constituição Federal. Estão previstas na Constituição Federal, lá no artiguinho, eu trouxe a danadinha aqui da Constituição, no artigo 85 da Constituição da República, que é esse livrinho bonitinho aqui, pessoal. Ó. Que todo mundo deveria ter uma cópia em casa? Deveria ser, para quem é cristão, o segundo livro de cada residência, a primeira Bíblia, para quem é cristão, e o segundo seria esse aqui, para quem não deveria ser o primeiro livro, todo mundo deveria ter isso aqui como um manual de convivência social, de conduta, isso aqui deveria ser ensinado nas escolas. Infelizmente não é, apesar de ter aqui na própria Constituição, nos atos das disposições constitucionais transitórias, uma determinação que cada lar brasileiro deveria receber uma cópia da Constituição. Né? Então quem não tem a Constituição, escreva para o Senado e fala, ó, quero que vocês mandem uma cópia para mim, que eles vão mandar. Muito bem. Está lá, artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Então, beleza. Atos do presidente da República que atentem contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, do exercício dos direitos políticos individuais, que atentem ainda contra a segurança interna do país, que atentem contra a probidade na administração. Aí entra
talvez o caso concreto, que atentem contra a lei orçamentária, que atentem contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, qualquer ato do presidente da República que uma vez praticado, que se encaixe nesses dispositivos constitucionais, pode ser configurado crime de responsabilidade, que tem natureza jurídico, a natureza dele é político-administrativa, não criminal, segundo a maioria da doutrina. Uma vez praticada essa conduta, pode ser aberto o processo de impeachment, de impedimento, que é o afastamento do presidente dos seus cargos, do seu cargo, das suas funções. Como que é feito isso? Primeiramente, quem pode pedir a abertura do processo de impeachment? Quem é legítimo? Quem é a parte legítima para pedir isso? Qualquer cidadão no gozo dos seus direitos políticos. Eu posso. Você pode, o nosso Câmara pode, o doutor Auri pode, qualquer pessoa pode, que esteja quites com a justiça eleitoral, que esteja no gozo dos seus direitos políticos. Mas é um pedido qualquer? Não, tem que ser fundamentado. Né? Tem que ser fundamentado isso aí. Né? Tem que ser uma petição endereçada a quem? A Câmara dos Deputados. Lá em Brasília. Muito bem. E descrevendo, evidentemente, qual teria sido a conduta praticada pelo governante que se encaixe em alguma dessas situações que eu acabei de ler. E isso depende, evidentemente, todo o processo. Ele não sobrevive sem provas. Tem que ter provas. Muito bem. Uma vez feito esse pedido, parlamentares podem fazer o pedido de abertura de processo de impeachment? Podem. Autoridades podem? Podem, na condição de cidadão. O que se exige é que eles estejam, que é na condição de cidadão, não na condição de parlamentar ou de autoridade. Muito bem. O processo é dividido em duas fases. Primeiro tem a fase de juízo de admissibilidade desse processo. Quer dizer, vamos analisar aqui se estão presentes os requisitos, os pressupostos para a gente instaurar o processo. Quem faz esse juízo de admissibilidade é a Câmara dos Deputados em Brasília. A Câmara vai receber esse pedido. Uma vez constatado que estão presentes esses requisitos, ela admite a acusação e aí envia ao Senado da República, que aí é a segunda fase do procedimento, que aí o julgamento já é de competência do Senado da República para julgamento desses casos. Recebido pelo Senado da República a autorização da Câmara para a instauração do processo contra o presidente, automaticamente o presidente é afastado das suas funções. Por até 180 dias. Passados esses 180 dias, não terminado o processo, ou sendo absolvido o presidente, ele retorna às suas funções. Ou seja, o Senado recebe a acusação. Recebe a acusação que foi autorizada o seu processamento pela Câmara, por no mínimo 2/3 da composição da Câmara. Tá? Vai para o Senado. O Senado instaura o procedimento, automaticamente afasta o presidente. Afasta o presidente. O Senado tem 180 dias para concluir o processo. Se não concluir o processo em 180 dias, o presidente volta ao exercício das funções. E o processo continua normalmente. Beleza? Concluiu o processo, é formada uma comissão no Senado, com 1/4 dos representantes do Senado, respeitada a proporcionalidade entre os partidos ali. É feita uma comissão que vai elaborar um relatório, e esse relatório vai servir lá na frente para ser como se fosse um libelo, uma denúncia contra o presidente da República, e vai ter todo o direito de se defender também. É assegurado o contraditório, uma defesa, essas coisas todas. Joia. Beleza. Assegurado o contraditório, essa comissão no Senado pode fazer diligências, produzir provas, ouvir testemunhas, as partes poderão fazer perguntas, enfim, é um processo normal. Depois vão para debates orais nessa sessão. Joia? Depois os senadores irão votar pela condenação ou absolvição do presidente da República. Ou seja, é um processo bem demorado. Não tem um prazo estabelecido, né? Que ele teria que durar no mínimo 180 dias, né? E um processo demorado e trabalhoso. Trabalhoso mesmo. Até porque, senhoras e senhores, seria um processo que nós estamos diante de uma acusação contra o maior mandatário do país. E nunca pode esquecer disso. Pessoas que foram eleitas, falando isso abstratamente, independente de quem esteja no poder ou não. A gente sempre tem que respeitar a vontade da maioria da população, a soberania do voto. Né? Então, assim, tem que ser um processo técnico, deve ser um processo bastante rígido, porque, em tese, você está caçando a vontade do próprio povo.
Senão vira bagunça também, senão vira bagunça. Tira, põe, então, daqui a pouco a nação vai para onde? Tudo para. Para a condenação do presidente ou de quem a presidenta, enfim, no Senado da República, é necessário também o voto de 2/3 dos componentes do Senado da República. A partir de então, se for condenado, perde a função, fica inabilitado para exercer qualquer cargo de serviço público durante 8 anos. Como foi o caso do ex-presidente, hoje senador, Na Fernando verdade, Collor. O processo do Collor, ele teve início, só que ele renunciou, né? Ele acabou que não chegou nos finalmente, né? Mas ele perdeu, ficou um bom tempo fora, sem condições. Por quê? Porque foi recebido o processo pelo Senado, né? A partir do momento que a Câmara autoriza o andamento do processo, automaticamente, quando o Senado recebe e instaura o processo, o presidente já é afastado, né? Uma situação que é bem discutida hoje em dia, e tenho lido a respeito, é se fatos que ocorreram antes do mandato ensejariam ou não a prática de crime de responsabilidade por ato atentatório à propriedade administrativa. Parece que o entendimento majoritário de todos os juristas da grande parte da maioria dos juristas que eu li, é de que essas condutas, uma vez praticadas e caracterizando crime de responsabilidade, deve ser praticada dentro do mandato, que será perdido ou não. Antes não tem. Antes não. Não é entendido que... Porque se você está perdendo o mandato, você teria que praticar um ato de improbidade dentro daquele próprio mandato. O que aconteceu para trás, se aconteceu alguma coisa para trás, pode ser classificado como crime comum. Agora tem outra situação também. O presidente pode ser afastado do cargo pela prática de crime comum. Nesse caso, quem julga já não é o Senado. Nesse caso, pela prática de crime comum, quem julga é o STF. E aí a pessoa, uma vez condenada, vai perder os direitos políticos da mesma forma como perdem qualquer agente político que é condenado criminalmente pelo STF. Muito bem, tá aí. Um pouquinho de conhecimento faz bem a gente. Rony, nosso tempo acabou, não vai dar tempo nem de falar de CPI. Vou convocar você para vir uma outra hora para a gente... Sempre à disposição. Dar continuidade a esse assunto, falar sobre CPI, tantos assuntos. Porque o Brasil, a gente está vivendo um momento, pelo menos entendo que a gente está vivendo um momento em que de ebulição. Tudo está vindo, tudo está aparecendo agora. Então, nós vamos ter muito assunto para discutir aí ao longo de 2015 e nos próximos anos. Rony, muito obrigado a você. Muito obrigado, Nelson. Estou sempre à disposição sua. Gosto muito de debater esses temas. Espero ter contribuído de alguma forma para elucidar as pessoas. Me coloco à inteira disposição, tanto do senhor aqui, do pessoal da TV, como das pessoas que estão assistindo. Qualquer dúvida, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Rolim de Moura, sempre estará à disposição para esclarecer, para indicar as pessoas, e inclusive para contribuir para o engrandecimento do conhecimento das pessoas, tá? Muito bem, é assim que nós da TV Candelária também pensamos. Estamos aqui para informar, mas de certa forma contribuir para o engrandecimento do conhecimento da nossa população, que é muito carente de informações.